Bom, vamos lá? Saudações a todos. Nessa aula de hoje, de Fundamentos em Sistemas de Informação, nós vamos falar aqui da parte 1 desse tópico de gestão do conhecimento, tá ok? É a nossa aula 13, tá? É a nossa aula 13 da matéria de FSI, de Fundamentos em Sistemas de Informação. Então, vamos lá. Bom, para que a gente possa começar a falar um pouquinho sobre gestão do conhecimento, né, é importante a gente começar falando sobre o conceito de sociedade da informação e do conhecimento, tá? Que foi proposto por um teórico, por um autor muito famoso nessa área de gestão do conhecimento, que ele é chamado de Peter Drucker, né? Inclusive, vocês podem perceber que tem a foto dele aqui, né, ao lado do conceito. Então, nós poderíamos afirmar que o Peter Drucker ele é um dos papas, né, nessa área aí de gestão do conhecimento, tá? Então, qual que é o conceito de sociedade da informação e do conhecimento? Qual que é o conceito? De acordo com a visão do Peter Drucker. Inclusive, ele tem livros, pessoal, tá? Ele tem vários artigos, vários livros, vocês podem buscar os livros aí do Peter Drucker. Tá joia? Então, qual que é o conceito que ele coloca? Ele coloca o seguinte, que a sociedade do conhecimento, né, ela é exatamente a primeira sociedade humana onde o crescimento é potencialmente limitado. Tá? Então, o que é isso aí que ele está falando? Ele está falando exatamente que quando a gente fala de informação, quando a gente fala de conhecimento, né, a gente pode dizer, afirmar que o crescimento da informação, o crescimento da disponibilidade da informação, ele é teoricamente limitado. Concordem comigo, meninos, que a gente não tem limites para o crescimento dos dados, da informação? Não tem limites, não tem limitação. A gente poderia dizer que a limitação ela seria a capacidade que você tem no seu computador, no seu dispositivo, no seu servidor, a capacidade de memória. Mas fora isso, você pode gerar quanta informação, você pode gerar quanto conhecimento você quiser, né? É só vocês pegarem o exemplo, inclusive, do YouTube, né? Concorde comigo que no YouTube, quanto de informação é produzido em vídeos todos os dias? É muita informação, né? É muito vídeo, é muito conteúdo, né? E isso é produzido todos os dias, né? Ainda aqui, nesse conceito, o que nós temos? Olha só, o conceito, né? Ele está falando aqui que o conceito exatamente aqui de sociedade da informação e do conhecimento, ele se difere de todos os outros meios de produção de conhecimento, uma vez que ele não pode ser herdado ou concedido, né? Ele tem que ser adquirido por cada indivíduo e todos começam com a mesma e total ignorância. O que ele está falando aqui? Né? Talvez é até um pouquinho forte, né, essa colocação aqui do Peter Drucker, né? Mas olha só, o que ele está falando, meninos? Ele está falando o seguinte, vocês concordam comigo que sempre quando nasce uma nova pessoa, né, não tem como essa criança ela herdar o conhecimento dos seus pais? Concordam comigo? Não existe isso, herdar o conhecimento. Tudo aquilo que o seu pai e a sua mãe aprenderam, eles aprenderam ao longo da vida deles, né? Não tem como um filho herdar esse conhecimento. Ou seja, sempre que uma nova criança nasce, ela vai ter que ter todo o seu aprendizado durante a vida, né? O que a gente pode ter é herança genética. Concorda comigo? Você tem os olhos parecidos com o seu pai, a fisionomia da sua mãe, a boca da sua avó, né? Você herda características genéticas, né? E às vezes até de expressão, né? Olha, aquele menino age igual o pai dele, parece o pai dele, né? Mas em termos de conhecimento, né, meninos? Concordem comigo que não existe herança. Não tem como você herdar todo o conhecimento que o seu pai teve durante a vida dele. Que bom se fosse assim, né, meninos? Concordem comigo? Que bom se fosse assim. Vocês nascem e aí todo o conhecimento que seu pai adquiriu em 50 anos de vida você herda. Você já pensou que maravilha? Seu pai é programador e você herda todo o conhecimento que ele tem de banco de dados e Python. Fantástico, né, meninos? Fantástico seria. Infelizmente não é assim, né? Vocês sabem que não é assim. Sempre que a gente nasce,
a gente tem que fazer todo um processo e adquirir o nosso conhecimento durante a vida, conforme a gente vai vivendo a nossa vida. Concordam comigo, meninos? Sim? Bacana. Legal. Ó, aí continuando, o que que nós temos? Olha só, falando aqui, bacana. Falando aqui um pouco sobre a evolução, né? A evolução da sociedade do conhecimento, né? Bom, a gente pode afirmar que conhecimento é valor, né? Conhecimento é sinônimo de valor, é sinônimo de poder, de prestígio, né? De acordo com Freud, ele afirma que só o conhecimento traz poder. Vocês concordam comigo, meninos, que quando você tem conhecimento, isso pode ser sinônimo pode ser um sinônimo de ter prestígio? Sim. Concorda comigo que hoje em dia quem tem informação, que tem o conhecimento, tem tudo nessa vida? Concorda comigo? Quem tem as informações antes dos outros tem mais poder, tem mais prestígio. Com certeza, né, Emerson? Com certeza. Às vezes, se você tem uma informação privilegiada, né, Emerson? Se você tem uma informação privilegiada em mãos, você pode tomar uma decisão antes dos outros. E tomando decisão antes dos outros, você vai ganhar, às vezes, muito mais dinheiro do que os outros. Concorda comigo? Pelo fato de você ter uma informação privilegiada nas suas mãos, né? Às vezes você pode fazer um investimento financeiro, uma informação que você teve, e você ganha uma fortuna num prazo de 1, 2 dias, por causa de um investimento fantástico que você fez, conseguiu fazer no prazo de 2 dias. Tudo isso porque você tinha uma informação confidencial, né? Pode acontecer, tá? Então, conhecimento e informação é realmente poder, é prestígio, né? Olha só, o que mais que a gente tem aqui? Globalização, né? Tá falando aqui também sobre globalização, remoção ou diminuição das barreiras comerciais, é exatamente isso, a globalização. E o conhecimento e a informação hoje em dia é globalizado. Concorda comigo, meninos, que hoje em dia tudo é globalizado? Concorda comigo? Se dá um problema lá nos Estados Unidos, aquele problema nos Estados Unidos influencia aqui na realidade Brasil. Concorda comigo? Deu um problema no Japão, na China, no Oriente Médio, né? Deu um aumento lá no valor do petróleo, aquele aumento é refletido aqui no Brasil. Então, concorda comigo, meninos, que tudo hoje em dia é globalização? Tudo é globalizado, né? Então, nós não temos mais aquelas barreiras comerciais que a gente tinha antigamente. Hoje em dia, os países já estão muito mais conectados, né? Então, tudo é globalizado. Hoje em dia, a gente tem uma grande integração entre as economias, entre os países e assim por diante. Não é? Livre mercado, exatamente, Matheus. O conceito é de livre mercado. Né? Inclusive, né, na Europa, né, Matheus? Vocês sabem que existia uma moeda única, né? Uma moeda única na Europa. Né? Tudo bem que está dando problemas políticos lá na Europa, né? Dessa questão aí da moeda única, né? Mas é o conceito exatamente aí do livre mercado. Legal. Aqui, né, a gente também está falando sobre a questão da propriedade intelectual do conhecimento, né? O que é propriedade intelectual? Propriedade intelectual é exatamente o conhecimento, né, que é produzido pelas pessoas, por um profissional, por um pesquisador, não é? E esse conhecimento novo, né, inédito, esse conhecimento novo, esse conhecimento inédito, ele pode ser, por exemplo, patenteado. Ele pode ser patenteado, você pode fazer um registro de software, né? Você pode ter um registro de um produto de software ou algo nesse sentido, né? Não perdeu muita coisa não, viu, Luan? Bom dia. Tá tranquilo. Tá ok, pessoal? Então, essa questão aí de propriedade intelectual, ele tem a ver com o quê? Por exemplo, é questão até, inclusive, de direito autoral, né? Direitos autorais. Você produziu um artigo, você publicou aquele artigo, você tem direito autoral sobre ele. Você escreveu um livro, você tem o direito autoral sobre aquele livro. Você desenvolveu um software, você patenta aquele software, tá? Então, você tem direito, né, de venda sobre aquele sistema, sobre aquele software, tá? Então, algo nesse sentido. Inclusive, meninos, não sei se vocês já ouviram falar do INPI. Já ouviram falar? Do INPI? Alguém sabe o que é o INPI? Alguém já ouviu falar, meninos? Ele é um Instituto Nacional
de propriedade industrial. Tá? O INPI, estou colocando até aqui no chat, se depois alguém quiser dar uma pesquisada. O que é o INPI? É o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Ele é um órgão governamental, tá? E ele é preocupado exatamente com as questões de patente, de patente de produtos, registrar uma marca, registrar um software, registrar um produto de software, tá? Então, ele é um órgão governamental preocupado, né? Preocupado com essas questões aí de marcas, patentes, registro de software, propriedade intelectual e assim por diante, tá? Aí depois, se alguém quiser pesquisar, tá? Tem um portal lá, se eu não me engano é inpi.gov, tá? inpi.gov.br, tá? Depois eu posso disponibilizar o link aqui para vocês, tá? Bacana. Depois, o que a gente tem? Aí eu vou colocar aqui para vocês, meninos, alguns conceitos, tá? Alguns conceitos aqui de gestão do conhecimento, tá? Então vamos lá. Primeiro aqui, nós temos o conceito aqui do Tom Davenport, tá? E ele coloca exatamente o termo em inglês, né? Tá aqui o termo em inglês, que é Acknowledgement Management, ou seja, seria gerenciamento do conhecimento, é o que a gente chama de KM, né? É gestão do conhecimento, gerenciamento do conhecimento, traduzindo, né? De acordo com Davenport, o que é a gestão do conhecimento? É uma coleção de processos, né, que governam a criação, a disseminação e a utilização do conhecimento para atingir plenamente os objetivos da empresa, os objetivos da organização. Tá ok? Bacana? Então, de acordo com Davenport, o que é o KM? O que é a gestão do conhecimento? É exatamente você criar, divulgar e usar o conhecimento dentro da empresa, dentro da organização, com o intuito de atingir os objetivos organizacionais, os objetivos da empresa. Tá? Objetivos de venda, de comércio, de oferecimento de um novo serviço para o mercado, né? Para a sociedade e assim por diante. Tá? Outro conceito aqui de gestão do conhecimento, de acordo com a Gartner Group, tá? Que é um grupo importante aí, inclusive ele tem um site, tá? Depois eu posso passar para vocês. Ele é um grupo importante aí na área de conhecimento, na área de gestão da informação, tá? De acordo com a Gartner Group, o que é a gestão do conhecimento? É uma disciplina que promove, né, com visão integrada, o gerenciamento e o compartilhamento de todo o ativo de informação possuído pela empresa, através de documentos, pessoas, etc. Tá? Ou seja, resumindo, o que é esse conceito aqui do Gartner Group? Quer dizer que a gestão do conhecimento, que o KM, né, ele tem que promover uma visão completamente integrada da empresa, né, de forma que aconteça o compartilhamento de todas as informações, né, e essas informações têm que ser compartilhadas com todo mundo. Né? Essas informações, esse conhecimento pode estar na forma de documentos, de relatórios, e ele tem que ser compartilhado com todos. Esse é o intuito, né, meninos? De nada adianta você ter o conhecimento, né, se você não compartilhar ele dentro da empresa, tá? Apesar que vocês há de concordar comigo. Vocês poderiam falar o seguinte para mim, professor, olha, certamente tem conhecimento que a empresa não quer divulgar, né? É conhecimento inédito, é inovação tecnológica, é confidencial, né? Então, certamente tem informação que a empresa não vai ficar divulgando para todo mundo. De fato, concordo com vocês. Tem informação que é confidencial e essa informação não pode sair de dentro da empresa, não pode sair da boca lá do CIO de jeito nenhum. Concorda comigo? Então, depende do tipo de informação, do tipo de conhecimento que a gente está falando. Em geral, de acordo com a gestão do conhecimento, as informações têm que ser compartilhadas, tem sim, dentro da empresa. Mas não é toda informação que tem que ser compartilhada assim. Concorda comigo, meninos? Se for como informação confidencial, um conhecimento confidencial, certamente ele tem que ficar mais restrito somente para algumas pessoas da empresa, alguns diretores, alguns CIOs e alguns acionistas, né? Porque são realmente informações
confidenciais. Legal? Maravilha. Depois, prosseguindo aqui, o que nós temos? Ó, falando aqui um pouquinho mais de outros conceitos, tá? Outros conceitos importantes aqui da gestão do conhecimento. Então, vamos lá. Ó, primeiro aqui, conhecimento que a gente chama de conhecimento tácito. O que é o conhecimento tácito? Né? Conhecimento tácito é aquele conhecimento que é adquirido ao longo da vida, pela experiência. Ou seja, meninos, vocês nascem, né, do seu pai e da sua mãe, e aí, à medida que vai passando o tempo, vocês vão adquirindo o quê? Vocês vão adquirindo experiência, vocês vão adquirindo maturidade, não é? Essa experiência vem tanto do convívio familiar, vem da escola, né? Quando você começa a frequentar a escola, vem do convívio com os amigos, com os colegas de bairro, com os vizinhos. Concordam comigo? Então, tudo isso diz respeito ao conhecimento tácito, tá ok? É aquele que é adquirido ao longo da vida pela sua experiência. Legal? Próximo aqui. O que a gente chama de capital intelectual. Tá? O que é exatamente aqui o capital? Quantas pessoas aí na sala? Temos aí perto de... Está aumentando aí, né? Esperamos que aumente um pouquinho mais aí. Está aumentando aos pouquinhos. Vamos lá. Ó, depois aqui, capital intelectual, o que seria? É o valor relacionado ao conhecimento. O que é o valor? Concorda comigo, pessoal, que dependendo da informação que vocês têm, ela tem um valor agregado? Concorda comigo? Dependendo do tipo de informação que vocês tenham nas suas mãos, aquela informação pode mudar o mundo. Pode ou não pode? Então, uma informação pode ter um valor, sempre tem um valor agregado. Tá? Então, isso que nós chamamos de capital intelectual. É exatamente o valor agregado, o valor daquela informação, o valor relacionado àquele conhecimento. Tudo bem? Próximo. Inteligência competitiva. O que é inteligência competitiva? É exatamente o conhecimento que a empresa pode usar, né, para tornar as melhores, para tomar, né, para tomar as melhores decisões perante a concorrência. Então, o que é inteligência competitiva, pessoal? Basicamente, são aquelas informações, todo aquele conhecimento que a empresa pode usar, pode usufruir, para tomar as melhores decisões, para tentar passar na frente da concorrência, daquelas empresas concorrentes. Entenderam, meninos? Isso que a gente chama de inteligência competitiva. São aquelas informações, aquele conhecimento que a empresa pode usar, com o intuito de tentar ultrapassar a sua concorrência, tomando as melhores decisões dentro da empresa e tentar, dessa forma, ultrapassar os concorrentes. Legal? Depois, outro conceito aqui é chamado de memória organizacional. Né? Vai ficar gravada, vai ficar assim, Luan. Ah, tranquilo, Luan, tranquilo. Você tem que trabalhar, né, tranquilamente. A aula vai ficar gravada e você pode assistir depois se você quiser. Fica tranquilo. Tá? Bom trabalho para você. Ó, próximo conceito aqui. Memória organizacional. Não, imagina, tranquilo, Luan. Próximo conceito aqui. Conceito de memória organizacional. O que é isso aqui? É exatamente manter e utilizar o histórico das informações de projetos anteriores da empresa. Olha que bacana isso aqui, meninos. O que é a memória organizacional? Vocês concordam comigo que toda empresa tem que ter uma memória organizacional? Concordam comigo? Tem que ter uma memória. O que é a memória, pessoal? A memória é exatamente você ter na empresa, você manter na empresa, um histórico de informações de todos os projetos anteriores que já foram desenvolvidos na empresa. Você tem que ter esse histórico de informações. Não é? Dessa forma, dessa maneira, se aparecer alguma nova demanda de algum novo projeto na empresa, certamente você pode usar esse histórico de informações anterior. Concordam comigo, meninos? Você pode e deve, né? Concordam comigo? Pode e deve usar esse histórico de informações, de dados,
de projetos que foram desenvolvidos no passado. Né? Concorda comigo, Luan? Certamente. Né? Tudo é aprendizado, né? Tudo é chamado de, exatamente, ajuda em projetos futuros, certamente, Luan. Inclusive, não sei se vocês já ouviram falar, isso aí é chamado de lições aprendidas. Lesson learning. Já ouviram falar dessa terminologia? Lições aprendidas? Lesson learnings. O que é isso? Quer dizer que aquilo que você já aprendeu, isso é bacana. O que é isso? Tudo aquilo que você já aprendeu em projetos no passado não deve ser jogado fora, de jeito nenhum. Tem que ser guardado, tem que ser armazenado, né, de alguma maneira. E aí você pode reaproveitar esse conhecimento em projetos futuros. É só vocês pegarem o seguinte exemplo, meninos. Digamos que vocês são desenvolvedores de e-commerce, de plataforma de e-commerce, certo? E digamos que você desenvolver um e-commerce pela primeira vez, esse ano. Você desenvolver a primeira vez. Vocês concordam comigo, meninos, que a primeira vez que vocês desenvolveram o e-commerce, vocês vão ter mais dificuldade. Concordam comigo? Porque foi a primeira vez que vocês desenvolveram. Concordam comigo? Entretanto, meninos, concordam comigo? Se você for desenvolver o e-commerce de novo para uma outra empresa, depois se desenvolve pela terceira vez, pela quarta vez, pela quinta vez. Vocês concordam comigo, meninos, que quando vocês estiverem desenvolvendo o e-commerce pela quinta vez, vai ser muito mais fácil? Certamente, Luan. Certamente. Por quê, Luan? Você já vai ter os módulos de programa tudo mais ou menos pronto, tudo mais ou menos esquematizado. Você vai pegar os módulos de programa, né, Luan? E vai reaproveitar. Vai encaixar os módulos de programa e criar uma nova aplicação. Então, isso é o que a gente chama de memória organizacional. Né? Você manter o histórico dos projetos anteriores que você desenvolveu e aí para poder desenvolver os projetos futuros. Né? Exatamente, Lua. Isso tem a ver com o quê? Com experiência, com a sua maturidade. Você usar modelos prontos, layouts de código já disponíveis, tudo pronto praticamente. Então, e tudo isso facilita muito a nossa programação, facilita muito o nosso desenvolvimento, né, Luan? Legal? Então, vai bem de encontro com esse tópico que eu estou falando aqui, que é chamado de memória organizacional. Bacana, 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 Luan. Obrigado aí pelas considerações. Show de bola. Ó, aqui, objetivos, né? Objetivos da gestão do conhecimento. Olha só. Primeiro objetivo, definir um posicionamento estratégico da organização no mercado. Com certeza, né? A partir do momento que você faz a melhor gestão do conhecimento, a partir do momento que você faz uma melhor gestão das informações da sua empresa, você consegue ter um posicionamento melhor, um posicionamento estratégico muito melhor da sua empresa perante o mercado, perante a concorrência. Com certeza. Você consegue gerir, quando você consegue gerenciar melhor os seus dados, o seu conhecimento da empresa. Né? Por quê? A partir do momento que você gerencia melhor seu conhecimento, certamente você vai conseguir tomar decisões mais acertadas na empresa. Concorda comigo? E assim você consegue desbancar a concorrência. Legal? Que mais? Outro objetivo aqui da gestão do conhecimento. A alavancagem dos negócios. Né? Quando você faz uma boa gestão do conhecimento, você consegue fazer um upgrade do seu negócio, da sua empresa, da sua organização. Né? Você consegue fazer digamos, um forward, né, pessoal? Dar um passo adiante em relação à concorrência. Né? Você consegue evoluir o seu negócio em relação à concorrência quando você gerencia melhor o seu conhecimento. Tá? Outro objetivo aqui também da gestão do conhecimento é você utilizar de maneira mais otimizada, de maneira mais adequada as tecnologias que você tem, tanto em termos de hardware quanto em termos de software. Né? Esse é outro objetivo da gestão do conhecimento, né? É fazer com que você use de uma maneira muito mais adequada o seu hardware, o seu software, sua infraestrutura, né? Em prol do sucesso da organização. E último aqui, né? Outro objetivo da gestão do conhecimento é exatamente o quê? É evitar as reinvenções de rodas, ou seja, usar o conhecimento, usar suas lições aprendidas
e as melhores práticas anteriores da empresa. O que é isso, meninos? É exatamente o que eu falei agora há pouco para vocês. Lembra que eu falei para vocês das lições aprendidas, das lessons learned? É exatamente isso que eu estou falando agora. Concorda comigo, meninos? Ninguém precisa reinventar a roda. Concorda comigo? Se a roda já foi inventada, o que você pode fazer? Você pode reaproveitar essa roda. Alguém já criou ela já foi inventada. Né? Então é exatamente isso que a gente estava falando agora há pouco, né, Lua? Você tem que usar conhecimento, reuso. Exatamente, pessoal, tem que reusar as coisas. Né? Tem que fazer reuso. Reusar conhecimento, reutilizar lições que você já aprendeu no passado, usar as melhores práticas de projetos anteriores que você já desenvolveu, tem que reusar. Né? Então, bem bacana, né, pessoal? Bem interessante essa concepção aí das lições aprendidas, né, de reuso. Certamente vocês vão trabalhar, meninos, muito com isso depois em POO, né? Em Programação Orientada a Objetos, a partir do segundo semestre do curso. Tá? Em POO, quando você trabalha com classe, objeto, herança, polimorfismo, vocês trabalham muito com reuso, com reusabilidade. É um conceito muito importante na programação orientada a objetos. Tá? E vocês vão trabalhar muito com isso na matéria de POO, já a partir do segundo semestre do curso de TADS, do curso de vocês. Tá ok? Joia. Então, prosseguindo aqui, vamos lá. O Emerson aqui está questionando, né? Em banco de dados, se aplica a gestão do conhecimento? Ah, se aplica sim, viu, Emerson? Com certeza. Com certeza, Emerson. Com certeza. Olha só pegando aqui. O Luan aqui está perguntando, né? Isso. Ó, Luan, é Java. O pessoal tem trabalhado com Java em PO. Tem trabalhado com Java, tá? E o Emerson aqui está questionando se em banco de dados dá para fazer gestão do conhecimento. Com certeza, dá sim. Porque você pode ter um grande banco de dados, né, Emerson? Por exemplo, um Big Data, né? Você tem esses dados armazenados e você pode fazer gerenciamento de informação em cima de dados armazenados num banco, né? Certamente. Porque num banco, né, Emerson, num banco de dados, nós podemos ter informações, dados de projetos anteriores. Concorda comigo, Emerson? Podemos ter tudo isso armazenado num banco de dados. Dados de projetos anteriores. Né? E a gente pode reutilizar, a gente pode gerenciar os dados, consultar, né? Consultar, por exemplo, usando cláusulas em SQL. Né? Fazer consulta em banco de dados, né, de projetos anteriores, usando cláusulas em SQL, tá? Consultas em SQL, e reaproveitar esses dados em projetos futuros, por que não? É amplamente possível, Emerson. Inclusive, a gente pode usar SQL para fazer consultas automatizadas em tabelas de banco de dados de projetos anteriores. Verdade, Luan. Opa, Luan já está por dentro, hein? Fazer select asterisco from where, né? Fazer o insert dentro de uma tabela, né? Criar umas condições, né? Inclusive para trabalhar com SQL, né, Luan? A gente tem que ter conhecimento de lógica, né? Tem que ter conhecimento de programação, né? Tem que ter conhecimento. Por quê? Por exemplo, quando eu vou fazer um select asterisco from where, eu posso usar condições, condicionais. Eu tenho que usar sinal de maior, menor, igual, diferente. Então, para trabalhar com select em banco de dados, isso, a parte de join, fazer join de tabelas, tem que ter conhecimento de programação para trabalhar com SQL, pessoal. Tem que ter. Né? Puxa vida, é bem bacana, né? É muito bacana, SQL é bem bacana. Inclusive, é uma grande oportunidade de trabalho para vocês, né, meninos? Concorda comigo? Para quem quiser, para quem gosta de banco de dados, vocês podem trabalhar como DBA, né? DBA. O que é DBA? DBA é administrador de banco de dados. Né? Por exemplo, você pode trabalhar como um DBA Oracle. Concorda comigo? Ser um administrador de banco de dados Oracle. E geralmente um DBA Oracle é muito bem remunerado no mercado. Muito bem remunerado. Né? Além de ser legal, Luan, geralmente DBA é muito bem remunerado. DBA Oracle ganha quanto, Luan? Sei lá, 10 mil para cima? Não sei como é que está a faixa salarial no mercado hoje em dia, mas DBA Oracle é um cara muito importante na empresa. Um DBA, né, em geral. É um cara que ganha muito bem.
Muito bem. Eu sempre digo, meninos, se amanhã depois vocês tiverem a oportunidade de fazer uma certificação Oracle, façam, tá? Certificação Oracle não é barato, é caro, mas eu sempre digo, não é gasto, é investimento, tá? Se você buscar uma certificação Oracle, certamente você vai ter uma bela colocação no mercado, vai ter uma bela empregabilidade e você vai ter salários muito bons, tá? Então eu sempre digo, pessoal, quando vocês terminarem o curso, busquem certificação, tá? Tem certificação de muita coisa. Tem certificação Java, tem certificação Linux, tem certificação em PMI, PMBOK, né? Tem certificação para Java, né, pessoal? Para Java, C Sharp, Microsoft, para auditoria, né? Para a parte de auditoria também de software, né? Mas existe a certificação Oracle, né? Então, se você tiver a oportunidade no futuro, meninos, busque uma certificação. Busque uma certificação, né? Também, Emerson, também existe certificação em segurança da informação, também existe. Mas não somente para ela. Tem certificação para muita coisa na nossa área, Emerson. Tá? Tem certificação Java, Linux, certificação Microsoft, tem certificação PMBOK, PMI, que é voltado para gerenciamento de projetos. Essa área é bacana, Emerson. Eu acho que essa aí que você está falando, Emerson, deve ser a certificação CCNA Cisco. Estou correto? É uma certificação importante na área de redes de computadores. É a certificação chamada de CCNA Cisco, né? O Luan disse que tem um PDF aí das certificações na área de TI. Depois disponibiliza para a gente aí, Luan. Depois, se puder disponibilizar para mim aí, eu compartilho com o pessoal lá no Blackboard. Tá ok, Luan? Agradeço. Bacana, o Emerson falou que está direcionando aí para a segurança da informação. Uma área bem bacana, Emerson, para você se direcionar. Uma área fantástica, né? Opa, se você quiser também, Lua, passar lá para o WhatsApp da representante lá da Lívia, né? A Lívia, se quiser passar para ela, a Lívia me encaminha. Vocês têm lá o grupo de WhatsApp, né? Passa lá para a Lívia que ela me encaminha e eu coloco no Blackboard para vocês, tá? Qual que é o seu e-mail? Ou você consegue anotar meu e-mail aí? Você consegue anotar, Lua? Esse aqui é meu e-mail, ó. Se você conseguir anotar aí, ou se você quiser me passar o seu e-mail agora também, eu já te passo aí esse e-mail aqui, né? Tá. Tá ok. Ó, é sobre o documento de certificação, né? Ó, tá. Já te mandei lá, viu, Lua? Já te mandei lá. Bacana? Obrigado. Opa, bacana, Lua. Então te mandei lá, se você puder ver posteriormente, agradeço. Aí pode disponibilizar para o pessoal, tá? Se quiser até colocar lá no grupo, né, Lua? Se quiser colocar no grupo lá de WhatsApp, que às vezes é mais fácil, né? Bota no grupo de WhatsApp e todo mundo já recebe a informação. Acho que é bacana. Agradeço, viu? Agradeço aí por compartilhar com a gente. Legal. Vamos lá. Depois, meninos, continuando aqui, o que a gente tem? Aí falando um pouquinho sobre o que a gente chama de capital intelectual. Tá? O que é capital intelectual? Olha só. O capital intelectual representa o conhecimento que, dentro de uma organização, lhe oferece a capacidade competitiva perante a sua concorrência, né? Aumentando também o seu valor no mercado, aumentando o valor da empresa no mercado, né? Quando a gente fala, meninos, de aumentar o valor da empresa no mercado, o que é isso? Isso pode ser aumentar o valor de diferentes formas. Concorda comigo, meninas, que aumentar o valor da empresa no mercado não é só aumentar o dinheiro da empresa. Não é só isso. Não é só questão financeira que eu estou falando. Eu também quando eu falo de aumentar o valor, agregar o valor, eu estou falando de, por exemplo, eu tenho um produto e o meu produto
vai ganhar um reconhecimento maior no mercado. Concordam comigo que a minha empresa está ganhando valor? Sim ou não? Tá. Porque o meu produto está sendo muito mais reconhecido no mercado. A minha marca na empresa, a minha marca, né, meu logotipo, minha marca da empresa, está sendo muito mais reconhecida no mercado. Todo mundo conhece a minha empresa. Né? Isso, a sua posição no mercado. Exatamente, Matheus. Né? Concordam comigo, meninos, que tem empresas, existem algumas empresas no mercado, que elas são tão reconhecidas que muitas vezes você nem sabe qual que é o nome em si do produto. Você sabe só o nome da marca. Querem que eu dê um exemplo, meninos? Vocês com certeza vocês sabem me dar vários exemplos. Por exemplo, se eu falar para vocês, vão no mercado, meninos, e comprem amido de milho. A gente vai no mercado, vai ter uma certa dificuldade para comprar um amido de milho, não vai? Vocês vão dizer assim, professor, mas o que é amido de milho? Agora, se eu falar para vocês, meninos, vão no mercado e compram maisena. Maisena. Vocês vão saber o que é? Vão. Perceberam, pessoal? Vocês sabem qual que é a marca, mas não sabem qual que é a composição do produto diretamente. Não é verdade? Gillette, meninos. Quer outro exemplo melhor do que Gillette? Vocês vão assim, pro mãe, eu vou lá no mercado, eu estou precisando trocar meu Gillette. Mas o que é Gillette? Gillette é o nome do produto? Não. O produto é uma lâmina, né? É uma lâmina, nem sei o nome dele direito. O que é o Gillette? Gillette é a marca, né? Você sabe dar algum outro exemplo, meninos, que a marca ela é tão importante, a marca, que a marca meio que substituiu o nome do produto? Você sabe dar outras marcas? É verdade, Emerson. Miojo, leite moça, Bombril. Eu ia falar isso aí, Matheus. Bombril, né? Quem que vai comprar palha de aço no mercado? Não é palha de aço, é Bombril, né? Ah, esse link aí que o Lua está colocando deve ser o link aí da certificação, né? É isso, Emerson. Na verdade é macarrão instantâneo, mas todo mundo fala que vai comprar miojo, né? Verdade. Então, acho que aí são exemplos bem bacanas, né, meninos? Ah, ver se está funcionando o link aqui do Google Drive, né? Tá. Ele está acessando aqui o link. Ah, ele está dizendo aqui que se precisa aprovar o meu acesso aí, viu, Luan? Tá? Eu tentei acessar o link aí, mas ele está dizendo que eu preciso de autorização de acesso. Mas aí você pode autorizar depois, tá? Fique à vontade. Agradeço. Tudo bem, meninos? Tá. Tá ok. Então vamos ver aqui se acessa agora. Ah, agora acessou sim. Agora está entrando. Agora eu vi que já entrou. Já está até aparecendo aqui o nome do arquivo PDF. Bacana. Bacana. Entrou. Foi. Lua, agradeço, viu? Obrigadão. Legal. Então, olha só, meninos. Isso que eu estou falando aqui, né? Olha só, agradeço. Isso aqui tem a ver exatamente com capital intelectual, né? É aquele conhecimento que numa empresa, numa organização, ele oferece uma capacidade competitiva perante a concorrência, aumentando muitas vezes o valor da empresa no mercado. Né? Então, quando eu estou falando de valor, meninos, não é só o valor de dinheiro, não é só isso. É o valor do seu produto no mercado, o reconhecimento da empresa, o quanto as pessoas lembram da sua marca, né? O quanto a sociedade lembra da sua marca. Isso também é valor, concorda comigo? Isso é valor agregado, tá? E olha só, esse capital intelectual, ele tem duas partes. Ele divide-se em duas partes, esse capital intelectual. Temos o capital humano, nós temos aqui o capital humano e também o capital estrutural. Ok? E aí aqui na sequência eu vou falar um pouquinho para vocês o que são esses dois. Primeiramente o que? O capital humano. Tá? O que é o capital humano? Olha só. Capital humano é exatamente as habilidades e as competências da pessoa, do profissional. Tá ok? Então você é um profissional, você tem as suas habilidades, você tem as suas competências de programador, por exemplo.
né? Então, capital humano são exatamente as suas habilidades e competências pessoais que você tem enquanto profissional, tá? Então, olha só, o que envolve o capital humano? Envolve habilidades, ou seja, você saber fazer, você saber programar, você saber projetar um banco de dados, tá ok? Então, capital humano tem a ver com as suas habilidades, você saber fazer, saber programar, saber projetar um banco de dados e assim por diante, tá? Capital humano também tem relação com as suas competências. O que é isso? São as habilidades que caracterizam uma função ou profissão, né? Por exemplo, nós aqui do curso de TADES, quais seriam, meninos, algumas competências, habilidades importantes para uma pessoa, para um profissional que cursa TADES? O que é TADES, meninos? TADES é tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Ou seja, vocês, pessoal, no curso aqui, vocês vão se formar analistas de sistemas. Concorda comigo? Pergunto para vocês, quais são algumas competências, algumas habilidades requeridas por um analista de sistemas? Alguém aí sabe dizer na sala? Quais seriam algumas das habilidades requeridas? Quais são, meninos? Bom, para você ser um analista de sistemas, você tem que ter capacidade para poder interagir com o cliente, com o usuário, né? Ah, tá ok. Agora você vai trabalhar, né, Lua? Agradeço, viu, Lua, pela colaboração. Abraço, Lua. Bom trabalho para você. Bom dia, bom trabalho, a gente se fala. Tá ok? Um abração. Bom dia de trabalho. Ó, então, de acordo com o que eu estou falando aqui, meninos, quais seriam algumas competências e habilidades de um profissional de TADES? Alguém sabe me dizer? Bom, para você ser um analista de sistemas, você tem que ter capacidade de interação, comunicação com o usuário final. Concorda comigo? Interagir com o cliente, interagir com o usuário, abstrair as informações desse usuário, desse cliente, com o intuito de fazer um projeto de sistemas, né? Saber projetar um sistema, saber programar, né? Saber analisar um sistema para ver se aquele sistema é adequado para a empresa, né? Saber projetar um banco de dados, tem que ter capacidade analítica, capacidade crítica, né? Tem que ter capacidade de gestão de um projeto. Concorda comigo? Então, tudo isso são habilidades e competências requeridas por um profissional do curso de TADES para um analista de sistemas. Certo? Legal. Ainda aqui, o que envolve capital humano? Criatividade, né? Concorda comigo? Nós temos que ser inovadores, temos que ser criativos, sempre temos que estar abertos a criar novas ideias, novas propostas inovadoras para os problemas organizacionais que se apresentam, né? E o capital humano aqui também está relacionado a experiências passadas. Só que eu já falei para vocês agora há pouco, né, meninos? O que são experiências passadas? É exatamente vocês usarem toda a competência, toda a experiência que você já tiver em projetos anteriores, vocês reutilizar essa experiência em projetos novos, em projetos atuais. Ok? E aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, que é chamado de lições aprendidas. Né? Você usar todo o conhecimento que você teve no passado, em projetos antigos, projetos anteriores, e usar em novos projetos que se propõem agora, nesse momento. Legal? É o que a gente chama de experiências passadas. Legal, meninos? Então, tudo isso aqui está relacionado ao que a gente chama de capital humano. Legal? Bom, então já falei sobre o capital humano, e aí vem o próximo, que é chamado de capital estrutural. Né? Tem o capital humano e o capital estrutural. O que seria o capital estrutural? Olha só, meninos. O que envolve o capital estrutural? Ele envolve, por exemplo, dados. Dados da empresa, dados e informações da empresa e toda a parte de TI, toda a parte de tecnologia da informação. Ok? Alguém lembra? Caiu na PRG, hein, pessoal? Alguém lembra o que era TI? O que era a tecnologia da informação? Alguém lembra? O que abrange a tecnologia da informação? Alguém lembra? TI envolve tanto hardware quanto software. Lembra disso? TI envolve tanto hardware quanto software. Isso mesmo, Emerson.
Isso, exatamente. Depois, o que a gente tem aqui? Só tomar cuidado com a questão de saber diferenciar SI e TI, né? O SI é tudo. O SI é tudo. Agora, o TI, quando a gente fala de tecnologia de informação, TI é só hardware e software e infraestrutura, tá? Só tomar cuidado para a gente não confundir esses dois conceitos aí, né, Emerson? SI é tudo, inclusive pessoas, o SI. Agora, TI é só hardware, software e infraestrutura de TI, de tecnologia de informação, banco de dados. Então, TI é a parte que é bem específica da nossa área computacional, tá? Depois, o que mais que envolve aqui o capital estrutural? Publicação de artigos, materiais. Então, por exemplo, relatórios, documentação de projeto que tenha na empresa, toda a parte de documentação, tá? Parte de documentação de projetos, documentação de sistemas, envolve também o capital estrutural, tá? Que mais? Patente, né? Quando você tem patente de um produto, patente de um software, patente de uma marca, direitos autorais sobre uma inovação tecnológica, tá? Tudo isso envolve capital estrutural. O SI da empresa, tá? Digamos que a empresa tem um sistema de informação, um software de um sistema de informação para gerenciar a empresa, tá? O SI da empresa também envolve capital estrutural. Cultura organizacional. O que é cultura organizacional, meninos? Seguinte, cultura organizacional diz muito respeito, pessoal, toda a parte de política organizacional, né? Cultura, política organizacional, objetivo, né? Qual que é a meta organizacional, objetivo organizacional? Eu não sei se vocês já viram, meninos, mas tem muita empresa que às vezes você entra na empresa e já tem um quadro gigantesco com a cultura da empresa, a meta organizacional. Vocês já viram isso, meninos? Geralmente lá a meta da empresa fica bem em destaque, às vezes fica até num quadro. Alguém já viu isso em alguma empresa, em alguma organização? Né? O slogan, né? Tem algumas empresas que colocam um slogan num quadro, na entrada da empresa. Né? Sei lá, o slogan é ajudar as pessoas, contribuir com o desenvolvimento da saúde das pessoas, com o bem-estar das pessoas. O bem-estar e o estar bem das pessoas. Né? Então, isso acontece, né? Então, isso diz muito respeito às políticas organizacionais, à meta organizacional e assim por diante. Tá? E também, pessoal, cultura organizacional, não sei se vocês concordam, ela diz muito, ela tem muita relação também com a forma de se trabalhar na empresa, com a forma de se relacionar dentro da empresa. Vocês concordam comigo, meninos, que dependendo da empresa que você trabalha, né, você tem uma cultura diferente de trabalho? Tem ou não tem, meninos? Dependendo da empresa, a empresa já tem uma cultura de um ajudar o outro. Você sabe que se você precisar de ajuda, o pessoal já se ajuda um ao outro. Agora, dependendo da empresa que você está, você já percebe, né? Você mesmo consegue perceber que a cultura é uma cultura diferente. Por quê? É uma empresa mais tradicional, uma empresa mais pragmática, é uma empresa que é difícil de fazer inovação, é uma empresa que é difícil você conversar com o diretor, né? O diretor é inacessível, ninguém consegue acessar ele, né? Assim como pode ter empresas que a cultura é diferente. Todo mundo conversa, todo mundo dialoga, todo mundo ajuda um outro. Você consegue ter acesso ao diretor facilmente, conversar com ele. O diretor é o famoso diretor porta aberta, você bate lá, ele te aceita para conversar, né? Então, concorda comigo, meninos, que isso depende muito da cultura organizacional, né? Cada empresa, de empresa para empresa, isso pode mudar, essa cultura organizacional, né? Que mais? Que mais que a gente tem aqui no capital estrutural? Soluções e produtos que são oferecidos para os nossos clientes, para os nossos consumidores. Isso também tem relação com o capital estrutural, né? Ou seja, o produto que a minha empresa vende para o mercado, isso também é capital estrutural. Os sistemas de RP que a empresa tem, digamos que a minha empresa tem o sistema SAP, sistema SAP. Tá? Digamos que a minha empresa tem o sistema TOTUS, da TOTUS, sistema de RP da TOTUS implementado. Tá?
Então, o sistema de IRP da empresa, ele também está dentro do capital estrutural. Que mais? Parcerias. Parcerias com outras empresas e com outros fornecedores. Isso também é capital estrutural, quando a sua empresa tem parcerias. Tá? E informação de clientes. Né? Você tem informação sobre perfil de clientes, perfil de compra dos clientes. Né? Muitas vezes, até, né, meninos, não sei se vocês lembram, que durante o semestre eu falei para vocês sobre os sistemas de CRM. Lembra que eu falei para vocês, meninos? Estou até colocando no chat aqui. Eu citei brevemente para vocês os sistemas de CRM. Lembram? O que é um sistema de CRM, meninos? O Emerson aí está falando que vai assistir só essa aula por causa dos dados móveis. Entendi. Tranquilo, Emerson. Fica tranquilo, fica de boa. Aí você pode assistir a gravação depois. Tá joia? Fica tranquilo. Tá? Então, olha só, meninos. Não sei se vocês lembram, durante o semestre eu tinha falado sobre CRM. O que é o CRM? Ele é um sistema que faz o gerenciamento do relacionamento com o cliente. Tá? O que é isso? Ele é um sistema que mantém dados e informações sobre clientes, sobre consumidores, sobre perfil de compra, perfil de consumo, sobre características do meu cliente e assim por diante. Tá? Então, essas informações dos clientes, né? Sobre perfil de compra, comportamento de consumo, perfil do meu cliente, tudo isso diz respeito a um CRM, digamos assim, um sistema de CRM, e faz parte do que a gente chama de capital estrutural. Ok? Todos esses elementos aqui que eu elenquei fazem parte do que a gente chama de capital estrutural. Legal. Continuando. Vamos lá, meninos, continuando. O que a gente tem aqui? Depois falando sobre esse conceito aqui de inteligência competitiva. Né? O que é inteligência competitiva? Olha só. Inteligência competitiva possibilita criar processos e ferramentas que permitam à empresa monitorar melhor o seu mercado, né? Fazer um monitoramento melhor do mercado e a sua concorrência, com informações de apoio à decisão dos negócios. Então, resumindo, meninos, o que é inteligência competitiva? É exatamente você criar processos de negócio, tá? E você ter ferramentas à disposição, tá? Que possibilitem que a sua empresa faça o melhor monitoramento do mercado, da concorrência, tá? E auxilie exatamente o gestor, o diretor da empresa, a tomar melhores decisões, a tomar decisões muito mais acertadas, ok? Então, isso que nós chamamos aí exatamente de inteligência competitiva. Legal? Vamos lá. Falando um pouquinho mais aqui, meninos, sobre a memória organizacional. Eu já falei agora há pouco, eu já falei para vocês, né? Então, retomando um pouquinho esse assunto, tá? Memória organizacional. Ó, o que é a memória organizacional, meninos? Conforme eu falei agora há pouco. Memória organizacional é exatamente a estruturação e a organização de tudo que a sua empresa sabe, de tudo que a empresa conhece, tudo que a empresa já possui de conhecimento anterior de projetos antigos que foram desenvolvidos, tá? É aquilo que a gente falou agora há pouco, que é exatamente as lições aprendidas. Tá joia? Olha só, importante, meninos. Toda essa memória organizacional, ela deve, né? Ou deveria estar explicitada, deveria estar organizada de alguma maneira, de alguma forma. Por exemplo, na forma de relatórios. Por exemplo, na forma de documentos. Concorda comigo? Então, a partir de documentos de projetos anteriores, eu consigo organizar a minha memória organizacional. Ok? Que mais? As pessoas dentro da organização sabem ou têm acesso pela página da empresa, pela intranet, né? Inclusive, tem empresas que disponibilizam até pelo Outlook. Não sei se já viram isso, meninos. Tem empresas que disponibilizam pela intranet institucional da empresa ou disponibilizam pela intranet um repositório de arquivos, um repositório de materiais, né? Um repositório de vários arquivos padrão, templates que podem ser utilizados pelos funcionários da empresa, tá?
Vou até dar o exemplo aqui da faculdade, né, pessoal? No caso da faculdade, a gente tem o Outlook, e lá no Outlook existem alguns templates, alguns documentos padrão que são disponibilizados para os funcionários e professores, né? Se eu quiser ter acesso a um documento padrão da faculdade, papel timbrado, né? Papel timbrado com os endereços da empresa, com a cor, com a identidade da empresa, eu tenho lá esse documento institucional, esse template que eu posso baixar e fazer o uso. Entenderam, meninos? Legal? Então, tudo isso diz respeito ao que a gente chama de memória organizacional. Tá? Memória organizacional são documentos, relatórios que foram utilizados em projetos no passado. E eu posso usar em novas demandas, posso usar em novos projetos, tá? E essa documentação pode, inclusive, ser disponível no site da empresa, na intranet da empresa, num repositório de materiais específico, no Outlook da empresa ele pode ser disponibilizado, né? No Outlook da empresa, tá? E assim por diante. Legal, meninos? É o que a gente chama de memória organizacional. Legal? Maravilha? Show de bola. Depois, prosseguindo. Ó, aqui ele está colocando para a gente alguns dos papéis, né? Alguns dos papéis do gestor na empresa. O que o gestor na empresa faz, né, meninos? O que um coordenador, o que um gestor de área, um gestor departamental na empresa tem como funções, tem como papéis, tá? Então vamos lá. Quais são os papéis? Primeiro, um gestor tem que iniciar um projeto, iniciar um processo, tá? Tem que apoiar e sustentar processos e projetos dentro da organização. Tudo bem, pessoal? É papel de um gestor fazer isso. Iniciar projetos, dar o apoio, dar toda a sustentação para que os projetos na empresa aconteçam, para que eles sejam executados. Tá? Que mais? Um gestor também tem que promover o aprendizado organizacional. O que é isso? O gestor tem que fazer com que os funcionários aprendam a desenvolver suas atividades e reutilizem conhecimentos e práticas de outros funcionários. Olha que bacana. Concordam com isso, meninos? Cabe também ao gestor da empresa fazer o quê? O coordenador ele tem que promover o aprendizado da sua equipe, né? Fazendo com que um funcionário, fazendo com que um colaborador aprenda a fazer as suas atividades, né? Isso é papel do gestor, ajudar os seus colaboradores no seu aprendizado, tá? E fazer também com que os seus colaboradores, que os seus funcionários do seu departamento aprendam a usar o conhecimento obtido por outros funcionários mais antigos da empresa. Legal? Tudo bem? Maravilha. Depois, meninos, vamos lá, tá quase acabando aqui, vamos lá. Tá quase acabando. Ó, depois, outro papel do gestor seria incentivar o uso das melhores tecnologias, né? Cabe ao gestor também sempre incentivar o uso das melhores tecnologias, tanto em termos de hardware, em termos de software e assim por diante, né? Outro papel do gestor, aproveitar e promover o capital humano. O que é isso, meninos? Por exemplo, eu tenho um gestor e aquele gestor sabe que você é muito bom programador, é muito bom desenvolvedor. Então, o que esse gestor vai fazer? Ele vai colocar você em projetos que tenham demanda de programação, né? Ele não vai te colocar em demandas de banco de dados. Ele sabe que você é muito bom programador, ele vai te colocar em demandas de programação, tá? Então, isso cabe também ao gestor. O gestor tem que saber aproveitar e promover o seu capital humano. Se o gestor sabe que você é muito bom programador, vou colocar você em demandas de novos projetos em termos de programação. E não vou colocar você em banco de dados. Tá? Porque eu sei que você é mais forte em programação. Legal? Cabe também ao gestor gerenciar o capital estrutural. Né? Eu expliquei agora há pouco o que é o capital estrutural. E também cabe ao gestor disseminar a cultura organizacional, né? Para que todo mundo na empresa trabalhe de acordo com a política da empresa, de acordo com a cultura organizacional. Tudo bem? Tranquilo, pessoal? Legal. Então, esses aqui são exatamente os papéis do gestor, do coordenador na empresa. Legal.
Depois, vamos lá, está quase acabando, meninos, vamos lá. Depois aqui eu estou citando para vocês alguns softwares, tá? Alguns programas que podem ser usados para gestão do conhecimento, para gerenciamento do conhecimento, tá? Para CAIM, né? De Knowledge Management, né? Que traduzindo seria o gerenciamento do conhecimento, tá? Então, quais são alguns softwares que podem ser usados para CAIM? Olha só. Gerenciamento eletrônico de documentos, o que a gente chama de GED, tá? Então, são sistemas específicos usados para gerenciar documentação, relatórios, documentos, organizar documentos e assim por diante. Por exemplo, uma intranet. Uma intranet pode ser usada para guardar documentos, tá? Que mais? Groupware. O que é Groupware, meninos? São ferramentas para apoiar o trabalho colaborativo, o trabalho em grupo. Exemplos, meninos. Essa ferramenta que a gente está usando aqui, que é o Collaborate, não é? Zoom, não sei se o pessoal já ouviu falar do Zoom Meeting, né? Tem o Google também, né? Tem o Google Classroom, tem o Google Gmeet, não é? Tem ferramentas da Microsoft, né? O Meeting, né, pessoal? A gente tem lá o Meeting da Microsoft, né? Google Docs. Tudo bem, pessoal? Então a gente pode usar várias ferramentas colaborativas que podem exatamente auxiliar nesse processo de trabalho colaborativo entre usuários, colaboradores, funcionários e assim por diante. Tá? Depois, sistemas para a construção de bases de conhecimento, bases inteligentes de conhecimento. Por exemplo, Prolog, Lisp, né? São linguagens que você pode trabalhar com inteligência artificial, tá? Mineração de dados, né? Onde você pode fazer mineração de dados, de uma base de dados, e você gera conhecimento, você gera informação, tá ok? O que mais? O que a gente chama de ferramentas de BI, né? BI, Business Intelligence, seria inteligência do negócio, tá? E por último, nós temos aquilo que a gente chama de portais do conhecimento. O que é isso? Portais do conhecimento são exatamente aqueles que disponibilizam documentos, dados e conhecimento para a sociedade. Por exemplo, meninos, o portal do IBGE, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Instituto Brasileiro aqui de Pesquisas, né, de Geografia e Estatística, né? Ele disponibiliza dados para a sociedade, dados, informações, tá? Site de associação comercial, site do Sebrae, né? O portal do MDIC, que é o portal do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, né? Todos eles aqui fornecem gratuitamente informações para a comunidade, para a sociedade. Basta você entrar nesses repositórios e ter acesso a essas informações e baixar gratuitamente. Legal? Então, esses aqui são exatamente alguns exemplos de softwares de CAIM, softwares de gerenciamento do conhecimento. Legal? Tudo bem? E aí, finalizamos aqui, né, meninos? Matheus está por aqui, né, Matheus? Matheus Ramos. Está acompanhando aí, Matheus? Sim? Cadê você? Opa, maravilha. E aí, finalizamos aqui a explicação, Matheus. Finalizamos aqui a explicação, tá? Eu já vou aqui encerrando a gravação, tá? Para que eu